Aos pés do mestre Krishnamurti. Prefácio. Foi-me dado o privilégio, por ter mais idade, de escrever algumas palavras de introdução a este pequeno livro. O primeiro escrito por um irmão mais jovem. De fato, jovem no corpo, mas não na alma. Os ensinamentos nele contidos foram-lhe dados por seu mestre ao prepará-lo para a iniciação. E foram escritos pelo discípulo de memória, lenta e laboriosamente, pois o seu inglês no ano passado era muito menos fluente do que agora. É, na maior parte, uma reprodução das próprias palavras do mestre. O que não é reprodução verbal é o pensamento do mestre, vestido com as palavras do discípulo. Duas frases omitidas foram restabelecidas pelo mestre. Em dois outros casos, uma palavra esquecida foi acrescentada. Fora isto, é inteiramente do próprio Alcione Jiddu Krishnamurti sua primeira dádiva ao mundo. Possa essa dádiva auxiliar os outros, assim como os ensinamentos orais auxiliaram. Tal é a esperança com a qual ele a dá. Porém, os ensinamentos só podem dar frutos se forem vividos, assim como eles o têm vivido desde que foram pronunciados pelos lábios do seu mestre. Se o exemplo for seguido tanto quanto o preceito, então o grande portal abrir-se-á para o leitor, como aconteceu ao escritor, e seus pés trilharão a senda. Annie Besant, dezembro 1910. Aos que batem. Do irreal, conduzo-me ao real. Das trevas, conduzo-me à luz. Da morte, conduzo-me à imortalidade. Prólogo. Estas palavras não são minhas. São do mestre que me ensinou. Sem ele, eu nada poderia ter feito. Porém, com seu auxílio, comecei a trilhar a senda. Tu também desejas entrar na mesma senda. Por isso, as palavras que ele me dirigiu também irão auxiliar-te se as obedeceres. Não basta dizer que são verdadeiras e belas. O homem que desejas obter êxito tem de fazer exatamente o que é dito. Olhar para o alimento e dizer que é bom não satisfará o faminto. Ele necessita estender a mão e comê-lo. Da mesma forma, não basta ouvir as palavras do mestre. Tu tens de fazer o que ele diz, atendendo a cada palavra, aceitando cada sugestão, pois se uma sugestão não for aceita, se uma palavra não for atendida, perdidas estarão para sempre, porque o mestre não fala duas vezes. Quatro são as qualificações necessárias para a senda. Primeiro, discernimento. Segundo, ausência de desejos, desapego, desprendimento, abnegação. Terceiro, boa conduta. E quarto, amor. Tentarei dizer-te sobre cada uma delas o que o mestre me ensinou. Primeiro, discernimento. A primeira destas qualificações é o discernimento, usualmente tomada no sentido da distinção entre o real e o irreal, que conduz ao homem a entrar na senda. É isto, mas é também muito mais, e deve ser praticado não somente no início da senda, mas a cada passo, todo dia, até o fim. Entras na senda porque aprendestes que somente nela se podem encontrar as coisas merecedoras de aquisição. Os homens não sabem, trabalham para adquirir a riqueza e o poder. Porém, estes bens são quando muito para uma vida somente, e portanto irreais. Há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiveres vistas uma vez, não mais desejarás as outras. Em todo o mundo há somente dois tipos de pessoas, as que sabem e as que não sabem, e este conhecimento é o que importa.
a religião que o homem professa, a raça que ele pertence. Essas coisas não são importantes. O que é realmente importante é este conhecimento, o conhecimento do plano de Deus para os homens. Pois Deus tem um plano, e esse plano é a evolução. Quando o homem o tiver visto uma vez e realmente conhecer, não poderá deixar-te de cooperar com ele, tornando-se uno com ele, por ser tão glorioso e tão belo. Assim, porque sabe, ele está ao lado de Deus, mantendo-se no bem e resistindo ao mal, trabalhando para a evolução e não por egoísmo. Se está ao lado de Deus, é um dos nossos, e não tem a menor importância que ele se denomine hinduísta ou budista, cristão ou maometano, se é um indiano ou um inglês, um chinês, um russo. Aqueles que estão ao lado de Deus sabem porque aí se encontram e o que devem fazer. E estão tentando fazê-lo. Todos os outros ainda não sabem o que devem fazer e assim muitas vezes agem insensatamente, tentando criar caminhos para si próprios, que pensam que lhes serão agradáveis, não compreendendo que todos são um, e que, portanto, somente aquele que o uno quer pode ser realmente agradável a todos. Estão seguindo o irreal ao invés do real, até que aprendem a distinguir entre os dois. Não se posicionarão ao lado de Deus, e assim este discernimento é o primeiro passo. Mas quando a escolha foi feita, deves ainda lembrar-te que do real e do irreal há muitas variantes, e o discernimento deve ainda ser feito entre o certo e o errado, o importante e o não importante, o útil e o inútil, o verdadeiro e o falso, o altruísmo e o egoísmo. Entre o certo e o errado não deveria ser difícil escolher, pois aqueles que desejam seguir o Mestre já se decidiram a seguir o certo a todo custo. Mas o corpo e o homem são dois, e a vontade do homem não é sempre a que o corpo deseja. Quando o teu corpo deseja alguma coisa, para e pensa se tu realmente desejas isso. Pois tu és Deus, e tu queres somente o que Deus quer, mas deves penetrar fundo dentro de ti para encontrar Deus dentro de ti e ouvir a sua voz, que é a tua voz. Não confundas teus corpos contigo mesmo, nem o corpo físico, nem o astral, nem o mental. Cada um deles pretende ser o ego, para obter o que deseja. Precisas, porém, conhecê-los todos e conhecer-te a ti mesmo como Senhor deles. Quando há trabalho que precisa ser feito, o corpo físico quer descansar, passear, comer e beber. E o homem que não sabe diz a si mesmo: eu quero fazer estas coisas, eu preciso fazê-las. Mas o homem que sabe diz: aquele que não quer sou eu, e deve esperar um pouco. Frequentemente, quando há uma oportunidade de auxiliar alguém, o corpo insinua: quanto aborrecimento me trará isto? Deixemos que o outro qualquer o faça. Mas o homem que sabe replica o teu corpo: tu não me impedirás de praticar uma boa ação. O corpo é teu animal, o cavalo sobre o qual montas. Portanto, deves tratá-lo bem e cuidar bem dele. Não deves sobrecarregá-lo de trabalho. Deves alimentá-lo corretamente, só com alimentos e bebidas puros, e mantê-lo sempre minuciosamente limpo, sem o menor resquício de impureza, pois sem um corpo perfeitamente limpo e saudável, não pode-se realizar a árdua tarefa de preparação, nem pode suportar o seu incessante esforço. Mas deves ser sempre tu,
quem comanda o corpo, não ele quem comanda a ti. O corpo astral tem seus desejos e os tem às dúzias. Ele quer que fiques irado, que digas palavras ásperas, que sintas ciúmes, que sejas ávido por dinheiro, que invejes as posses de outras pessoas, que te entregues à depressão. Ele quer todas essas coisas e muito mais. Não porque deseje prejudicar-te, mas porque gosta de vibrações violentas e gosta de mudá-las constantemente. Mas tu não queres nenhuma destas coisas e, portanto, deves discernir entre os teus desejos e os do teu corpo astral. Teu corpo mental deseja pensar em si mesmo orgulhosamente separado, pensar muito em si mesmo e pouco nos outros. Mesmo quando tu o tiveres desviado das coisas mundanas, ainda tentará especular para si, fazer-te pensar em teu próprio progresso, em vez de pensar sobre a obra do Mestre e em auxiliar os outros. Quando tu meditares, tentará fazer-te pensar sobre as inúmeras diferentes coisas que ele deseja, em vez de pensar na única coisa que tu queres. Tu não és esta mente, mas ela é tua para que a uses. Assim, aqui novamente o discernimento é necessário. Tens de vigiar incessantemente ou falharás. Entre o certo e o errado, o ocultismo não admite acordo. A qualquer custo aparente tens de fazer o que é certo, e não fazer o que é errado, sem dar importância ao que o ignorante possa pensar ou dizer. Tu deves estudar profundamente as leis ocultas da natureza. E quando conheceres, organiza a tua vida de acordo com elas, utilizando sempre a razão e o bom senso. Precisas discernir entre o importante e o não importante, firme como uma rocha no que concerne ao certo e ao errado. Cede sempre aos outros em coisas de sua menos importância, pois deves sempre ser amável e bondoso, razoável e conciliador, deixando aos outros a mesma plena liberdade que necessitas para ti mesmo. Procura verificar o que vale a pena ser feito e lembra-te que não deves julgar as coisas por sua grandeza aparente. Uma pequena coisa que seja diretamente útil à obra do Mestre vale muito, muito mais ser feita do que uma grande coisa que o mundo considere boa. Precisas distinguir não somente o útil do inútil, mas ainda o mais útil do menos útil. Alimentar os pobres é uma obra boa, nobre e útil, porém, alimentar suas almas é ainda mais nobre e mais útil do que alimentar seus corpos. Qualquer homem rico pode alimentar o corpo, mas somente aqueles que sabem podem alimentar a alma. Se tu sabes, é teu dever auxiliar outros a saber. Por mais sábio que sejas nesta senda, ainda terás muito que aprender, tanto que aqui também deve haver discernimento, e tu deves pensar cuidadosamente o que vale a pena ser aprendido. Todo conhecimento é útil, e um dia terás todo conhecimento. Enquanto, porém, tiveres somente parte dele, toma cuidado para que esse seja a parte mais útil. Deus tanto é sabedoria como amor, e quanto mais sabedoria tiveres, mais ele poderá se manifestar por seu intermédio. Estuda, então, mas estuda, em primeiro lugar, aquilo que mais te habilite a auxiliar os outros. Trabalha pacientemente em teus estudos, não para que os homens te considerem sábio, nem mesmo para que possas ter a felicidade de ser sábio, mas porque somente os homens sábios podem ser sabiamente úteis. Por muito que desejes auxiliar, enquanto fores ignorante, poderás fazer mais mal do que bem. Precisas distinguir entre a verdade e a falsidade. Tens de aprender a ser verdadeiro em tudo, em pensamento, palavra e ação. Primeiro em pensamento, e isto não é fácil,
pois há no mundo muitos pensamentos falsos, muitas superstições insensatas, e ninguém que estiver escravizado por eles poderá fazer progresso. Portanto, não deves acolher um pensamento simplesmente porque muitas outras pessoas o acolhem, nem porque se tenha acreditado nele por séculos, nem porque esteja escrito em algum livro que os homens julguem ser sagrado. Tu tens de pensar sobre a questão por ti mesmo e julgar por ti mesmo se ela é razoável. Lembra-te que, embora 1 milhar de homens concorde sobre um assunto, se eles não souberem nada sobre aquele assunto, a sua opinião não tem valor. Aquele que quiser trilhar a senda tem de aprender a pensar por si mesmo, porque a superstição é um dos maiores males do mundo, um dos grilhões dos quais por ti próprio deves te libertar completamente. O teu pensamento a respeito dos outros deve ser verdadeiro. Não penses a respeito deles aquilo que não saibas. Não suponhas que os outros estejam sempre pensando em ti. Se um homem fizer alguma coisa que imaginas poder prejudicar-te, ou disser alguma coisa que imaginas aplicar-se a ti, não penses imediatamente: ele deseja ofender-me. É mais provável que nunca tenha pensado em ti, pois cada alma tem as suas próprias preocupações e seus pensamentos giram principalmente em torno de si mesma. Se um homem te falar iradamente, não penses: ele me odeia, ele quer ferir-me. Provavelmente alguém ou alguma outra coisa o deixou irado, e acontecendo encontrar-te, voltou sua ira sobre ti. Ele está agindo insensatamente, pois toda ira é insensata, mas nem por isso deves pensar sobre ele de modo não verdadeiro. Quando te tornares um discípulo do Mestre, poderás sempre pôr à prova a verdade de teu pensamento, colocando-o ao lado do seu. Pois o discípulo é uno com seu Mestre e necessita somente voltar seu pensamento para o do Mestre para ver imediatamente se ambos estão de acordo. Se assim não for, o pensamento do discípulo está errado, e ele deve modificá-lo instantaneamente, pois o pensamento do Mestre é perfeito, porque ele sabe tudo. Aqueles que ainda não foram aceitos por ele não podem fazer isso perfeitamente, mas eles podem ajudar grandemente a si mesmos, parando frequentemente para pensar: o que pensaria o Mestre a este respeito? O que diria ou faria o Mestre nestas circunstâncias? Pois nunca deves fazer, dizer ou pensar o que não possas imaginar o Mestre fazendo, dizendo ou pensando. Deve ser verdadeiro também no falar, exato e sem exageros. Nunca atribuas motivos a outra pessoa. Somente seu Mestre lhe conhece os pensamentos, e ela pode estar agindo por razões que nunca entraram em tua mente. Se ouvires algum boato contra alguém, não repitas, pode não ser verdadeiro. E ainda que o seja, é mais amável nada dizer. Pensa bem antes de falar, a fim de não caíres em inexatidões. Se verdadeiro nação, nunca pretendas parecer outro senão aquele que tu és. Pois todo fingimento é um obstáculo à pura luz da verdade que deve brilhar através de ti, como a luz do sol brilha através de um vidro transparente. Precisas discernir entre o altruísmo e o egoísmo, pois o egoísmo possui muitas formas e quando pensas finalmente tê-los morto em uma delas, ele ressurge em outra tão forte como sempre. Porém, gradualmente, tu te tornarás em tal medida pleno do pensamento de auxiliar os outros que não haverá mais lugar nem tempo para qualquer pensamento sobre ti mesmo. Ainda deves discernir de outra maneira. Aprende a distinguir a Deus em todos os seres, em todas as coisas.
não importando quanto mal possa aparentar superficialmente. Podes auxiliar o teu irmão através do que tens em comum com ele, que é a vida divina. Aprende como despertá-la nele. Aprende a invocá-la nele. Assim, tu salvarás teu irmão do erro.